querido, um prazer ter você aqui com a gente para que nós possamos estudar a Palavra de Deus e vamos aqui dar continuidade em Atos, o livro que nós estamos estudando. Para hoje estudaremos do capítulo 2, dos versículos 13 ao 15. Então, só lembrando que nós já estudamos aí o capítulo 1, já introduzimos aí no capítulo 2, e nós estamos ali naquele momento do nascimento da igreja. Então, esse contexto está falando do nascimento da igreja, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, aqueles cristãos que estavam reunidos no cenáculo começaram a falar em línguas existentes, idiomáticas, e as pessoas que estavam em Jerusalém começaram a ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então isso criou um certo alvoroço nesta festa que estava acontecendo em Jerusalém no dia de Pentecostes. E muitos se admiraram, muitos abriram seus ouvidos para ouvir das grandezas de Deus. Mas hoje nós veremos também que apareceram muitos outros que começaram uma zombaria, começaram a fazer piada, começaram a trazer chacota, começaram a zoar, como a gente costuma a dizer. Por causa disso, Pedro, então, ele toma a palavra para lidar com a zombaria. E é isso que nós veremos hoje nesse texto, lidando com a zombaria. Meus irmãos, na nossa vida cristã, no nosso ministério, você no seu trabalho, evangelizando pessoas, você vai lidar com zombaria pelo simples fato de você ser crente. Se você disse que você é crente, já tem alguma piada pronta, já tem uma zombaria pronta. Por quê? Nós estamos percebendo que o cristianismo, de uma maneira geral, está sendo mal visto pelo mundo, ou sempre foi mal visto pelo mundo, mas está sendo grandemente atacado diretamente. Os ataques filosóficos, os ataques de zombaria. Então, talvez você na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, já foi alvo de piadas, já foi alvo de zombaria. Pessoas testando você, né, querendo fazer com que você fale um palavrão. Isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava em São Paulo, na minha profissão. Eu trabalhando lá, as pessoas nunca me viram falar um palavrão. Então, eles começaram a atazanar a minha vida para me irritar, para ver se saía da minha boca um palavrão. Mas, pela graça do Senhor, eu saí daquela empresa sem falar nenhum palavrão. Então, eles não podem dizer isso de mim. Olha, o fulano crente se estourou e falou um palavrão. Então, perceba que perseguições assim vão acontecer. Chacotas nesse nível vão acontecer. E piores acontecem, né? Talvez eu dê um exemplo bem simples do que aconteceu comigo. Mas note, então, que a zombaria é algo real e a gente precisa lidar com ela. Então, vamos ver a zombaria nesse texto. Os crentes estavam aqui falando da grandeza de Deus, da palavra de Deus, e começou as piadinhas, começou então a zombaria. O versículo 13 diz assim: e outros zombando diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados. Né? Então, quando naquele cenário os crentes começaram a falar em outras línguas idiomáticas, alguns apareceram aqui para começar a zombar e falar, esses aí estão bêbados, por isso que eles estão assim, fazendo chacota e tal. Meus irmãos, a zombaria, ela pode vir de pessoas ignorantes ou ela pode vir de pessoas mal intencionadas. Então perceba, a zombaria pode vir de pessoas ignorantes que não conhecem, não sabem o contexto, não conhecem o cristianismo nem nada e faz talvez ali uma piada pela sua ignorância, ou talvez a zombaria ela pode vir de pessoa que conhece, não é ignorante, ela sabe o que é o cristianismo, sabe o que os crentes acreditam, sabe como o crente ele deve viver, e ele aproveita isso de uma maneira mal intencionada, ele começa a fazer piadas para atacar direto. Então, a zombaria pode vir desses dois grupos de pessoas, ou os ignorantes ou os mal intencionados. Então, esses dois grupos podem vir a zombaria. Olha só o versículo 14 aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? Diante dessa zombaria inicial,
Pedro, então, ele se viu na obrigação de tomar a palavra. Eu vou aproveitar o momento e pregar o evangelho. O que Pedro, junto com os 11, porque ele não estava só, o texto fala que ele estava de pé com os 11, então o colégio apostólico estava aqui reunido, então os representantes ali iniciais da igreja estavam reunidos, e eles então vão ter a palavra. E Pedro, ele pega a palavra, tendo ali a proeminência, ele começa a falar. O que Pedro, junto com esses 11, nos ensinam é que diante da zombaria, meus irmãos, nós não podemos retroceder. Diante da zombaria, a gente não pode retroceder. É o que Pedro estava fazendo aqui. Ele estava tomando a palavra e trazendo explicações. Ele não estava retrocedendo. Porque às vezes nós temos esse costume, quando alguém faz uma piada sobre nós ou contra Deus, contra o cristianismo, a gente retrocede, fala, não vale a pena, não sei o quê, vou ficar aqui no meu canto, vou sair. Não, Pedro enfrentou, ele foi de cara. Por que você está fazendo essa piada? Por que você está falando mal do nome de Deus? Por que você está falando isso do cristianismo? Pedro trouxe explicações, trouxe a razão, levou a pessoa à racionalidade e pensar naquilo que ela estava fazendo. Então note que Pedro estava confrontando aquelas pessoas, mas perceba, o que Pedro está nos ensinando é que a gente não pode retroceder, porque às vezes nós temos esse costume de retrocedermos e deixar o campo para a zombaria, mas não, quando a gente avança, quando a gente ataca, às vezes a zombaria cessa. Se as pessoas não são mal intencionadas, se são ignorantes, elas podem abrir a sua mente e entender, poxa, o que eu estava fazendo realmente era algo extremamente errado. E note que Pedro, quando ele vai trazer as explicações, ele tem que falar o óbvio. Olha só que interessante aqui, o versículo 15, que é o último versículo aqui do nosso contexto, diz assim, estes homens, Pedro falando, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Meus irmãos, Pedro, ele tinha que falar o óbvio. Gente, perceba, nós estamos na 3ª hora do dia, ninguém fica bêbado nessa hora, é a hora do pessoal estar trabalhando, é hora do pessoal estar envolvido. Ninguém vai para o barzinho agora, ninguém vai para outros locais beber nesse horário. Não é de noite. Então Pedro tem que falar o óbvio. Gente, eles não estão bêbados, não é hora de ninguém estar bebendo. Na nossa cultura, o pessoal costuma beber em outro horário. Então, às vezes, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser falado. Meus irmãos, note uma coisa. Nós, que somos cristãos, nós somos perseguidos pela moralidade que o Evangelho traz. Nós somos perseguidos pela moralidade que o Evangelho prega. E nós pregamos o Evangelho. E dentro do arcabouço do Evangelho, o Evangelho traz essa moralidade. Por quê? Meus irmãos, nós pregamos o seguinte, que pecado é pecado. Pecado é pecado. Nós falamos, por exemplo, que homem nasce homem e é homem. Nós pregamos, e a mensagem do Evangelho traz isso na sua bagagem, que mulher é mulher. A gente prega que bem é bem, mal é mal. Só pelo simples óbvio que a gente prega, a gente é perseguido. Existem pastores que foram perseguidos, denunciados, só porque pregou que homem nasce homem e pronto. Mulher é mulher e pronto. Menino é menino e menina é menina. Pelo fato de pregar isso, começam a ser perseguidos, começam a ser alvo de chacota, alvo de ataques, porque estamos falando o óbvio. É o óbvio da palavra de Deus. Pecado é pecado, meus irmãos. O mal é mal, o bem é bem. A gente não pode inverter os valores para que a mensagem seja aceitável à cultura. Não. O Evangelho, ele confronta a cultura, ele é confrontativo. Não é o Evangelho que tem que se adaptar à cultura, mas a cultura que tem que se adaptar à verdadeira mensagem do Evangelho. E pelo simples fato de nós pregarmos o Evangelho, e no Evangelho, na sua bagagem, essas coisas são trazidas, essa moralidade é trazida, então a gente é perseguido por esses simples fatos. Porque o Evangelho traz um padrão de moralidade e como o mundo não aceita a moralidade do Evangelho, então o mundo ele vai rejeitar, ele vai fazer do Evangelho uma chacota, ele vai zombar, vai perseguir e vai perseguir evidentemente os crentes, vai perseguir aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que se identificam com Jesus Cristo. Então nesse mundo nós lidaremos com zombaria, não tem como. Enquanto estivermos aqui, a zombaria será algo real. Enquanto você estiver aqui fazendo a diferença no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, pode ter certeza que pessoas irão se levantar para
fazer chacota contra você, mas nós devemos confrontar, nós devemos permanecer firmes e nós muitas vezes vamos ter que falar o óbvio. Olha, é a 3ª hora do dia, ninguém fica bêbado nessa hora. A gente tem que falar o óbvio. O que a Escritura ensina, a gente vai ter que ensinar. A gente tem que ensinar que todos são pecadores, que todos estão destinados ao inferno, que sem Jesus Cristo não há salvação, sem Jesus Cristo não há libertação. Então a gente vai explicar aquilo que é óbvio na palavra de Deus. E dentro da mensagem do Evangelho, a gente vai ter que definir o que é pecado. Olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Isso aqui não é pecado, isso aqui é bom, isso aqui não é pecado. Porque hoje em dia o mundo ele inverte os valores. Aquilo que é bom, eles chamam de mal. Aquilo que é mal, eles chamam de bom. E a gente percebe isso na nossa cultura. Quando a gente percebe as músicas que são produzidas na nossa cultura, os filmes, a arte de uma maneira geral que é produzida, a gente percebe como que os valores estão sendo invertidos. E aquilo que é pecado, eles tentam passar um pano para dizer que não é pecado. Como pedofilia, por exemplo, como a homossexualidade, por exemplo. Aquilo que é pecado definitivamente, mas eles passam pano para dizer que isso não é pecado, é apenas uma forma de amor diferente, que em alguns casos pode receber um certo tipo de tratamento. Olha, a gente tem que definir o que é pecado. Então, pela palavra do Senhor e aquilo que é bom, proteção da vida, contra o aborto. Então, são práticas boas, ser contra o aborto. Mas as pessoas no mundo vão falar, não, isso aí é errado, isso aí é questão de saúde da mulher. E daí você percebe que cumpre-se aquele versículo de Isaías, que hoje em dia as pessoas estão invertendo os valores. Aquilo que é bom, eles chamam de mal. E aquilo que é mal, eles chamam de bom. Mas a mensagem do Evangelho é sim, sim, não, não. É definitiva. A mensagem do Evangelho traz a moralidade. E pelo simples fato de você pregar a mensagem do Evangelho, óbvio que nós sofreremos um certo tipo de perseguição ou zombaria. Em alguns graus mais, outros menos, dependendo da localidade, dependendo do momento e do cenário que nós estamos vivendo. Mas zombaria é uma realidade que a gente vai ter que lidar e vamos aprender a lidar com zombaria. Pedro já de cara nos ensina a confrontar. Ser avante e não retroceder diante da zombaria. É a primeira lição que nós aprendemos aqui com Pedro. Então, estamos vendo aqui o início da igreja. Pedro começa a pregar e nas próximas lives nós vamos ver aqui o teor da sua pregação, o resultado da sua pregação e a igreja aqui que acabou de nascer crescendo cada vez mais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos dentro dessa grande jornada do livro de Atos.